Com isso, qual vai ser o time do Corinthians para enfrentar o Botafogo, né? Segue sem Memphis Depay e também não terá o Gabriel Paulista, né? Jogador. Fala, fiel! Se você vive o Corinthians 24 horas por dia, esse canal é para você. Aqui você encontra notícias quentes, bastidores, mercado da bola, pós-jogos e muito mais. Sem enrolação, com opinião, informação e muita resenha. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui o Corinthians vem em primeiro lugar. Bora pro vídeo! Não faltam, né? Vamos falar de Memphis Depay. Memphis Depay não volta para esse jogo contra o Botafogo, como eu já trouxe com exclusividade para vocês até antes do jogo, né, contra o Barra, que ele não teria condições, né, para estar em campo, né, não, nem contra o Barra, nem contra o Botafogo. Ainda o Peñarol, a chance existe dele voltar, mas não, vamos aguardar a semana para confirmar. Ele sentiu dores na panturrilha na terça-feira, e aí ele não vai arriscar, tem a Copa do Mundo, ele não vai arriscar, então ele mesmo não quer jogar, né, se não tiver 100%. Então o Memphis só volta sim, ele só volta se estiver 100% recuperado e sem nenhuma dor. É isso que ele passou para a cúpula corintiana. Então ele sentiu uma dorzinha antes do clássico contra o São Paulo, não quis voltar no clássico contra o São Paulo, sentiu uma dor antes do Barra, não quis voltar. Contra o Botafogo, né, hoje é gramado sintético, ele não volta, tá? Com isso, qual vai ser o time do Corinthians para enfrentar o Botafogo, né? Segue sem Memphis Depay e também não terá o Gabriel Paulista, né? Jogador que recebeu o terceiro cartão amarelo e será substituído pelo André Ramalho. Com isso, a zaga vai ser André Ramalho e Gustavo Henrique, tá? O Carrídio, que foi titular contra o São Paulo, apesar do Alan e o André não puderam jogar contra o São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro porque estavam suspensos, o Alan foi, né, muito bem contra o Barra e o Carrídio foi muito bem contra o São Paulo. Então existe a chance do Carrídio continuar no time como titular. Provável Corinthians, Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. No meio campo, tá? Por dentro, Raniel e Carrídio, por fora, Bidon e o Jesse Lingard. O Garro ali, né, sem posição fixa, né, jogando de forma não posicional, com o Yuri Alberto, tá? Então esse é o provável Corinthians para enfrentar o Botafogo, cobertura total do canal Café do Setorista. Eu aguardo você para o pós-jogo. Assim que a bola parar de rolar, eu entro ao vivo, tá? Ao vivaço em cima da hora já para analisar essa partida para você. Deixa o like, comente aqui embaixo. Você sabe qual é a folha salarial do Corinthians? Eu, né, tenho informado vocês aí com uma folha de mais de 30 milhões e realmente, né, os gastos do Corinthians com o departamento de futebol, eu consegui uma confirmação de uma fonte muito boa no Corinthians, realmente é de 35 milhões de reais. Mas a folha salarial, né, dos jogadores do elenco atual, ela está em 28 milhões de reais. Sabe, não entendi. Calma que eu vou explicar, tá? Aqui a informação é na temperatura certa sempre. O que me explicaram é o seguinte, né? Os jogadores atuais, somando todos ali o elenco, né, com salários, enfim, imagem, o Corinthians gasta 28 milhões de reais. Só que com o departamento de futebol todo, o Corinthians gasta 35 milhões de reais, porque tem um monte de jogador que saiu, técnico que ainda recebe, né? Existem aí acordos que foram parcelados. Por exemplo, o Coronado. O Coronado deixou o Corinthians, mas o Corinthians devia, sabe quanto para ele, me falaram? 12 milhões de reais. Então esses 12 milhões de reais foram parcelados. E o Corinthians, né, tá pagando o Coronado. Então na folha, né, do salarial do Corinthians, do mês, né, do departamento de futebol, o Corinthians paga o Coronado, como paga outros jogadores também. Então, só para vocês entenderem, 28 milhões, o Corinthians gasta somente com os jogadores atuais do elenco. E a diferença, né, que nós estamos falando aí de 7 milhões, o número que nós trabalhamos do departamento que o Corinthians gasta por mês é 35 no total, por conta desses acordos e ex-jogadores aí do clube, tá? A informação na temperatura certa para você ficar muito bem informado é aqui no canal Café do Setorista. Merece o like? Deixa o likezão aqui agora. Meus amigos, tem muita coisa, né, para a gente falar do Corinthians, e eu quero falar de Hugo Souza.
Hugo Souza, o Corinthians fez uma promessa que vai vender o Hugo Souza na próxima janela de transferências, como fez ao Yuri Alberto? Sim, existe essa promessa. E no caso do Hugo Souza, né, a promessa é de 15 milhões de euros, né, é um valor considerável, né, nós estamos falando aqui, né, quase, né, o Corinthians, na verdade, se chegar a 13 milhões de euros por 60% dos direitos, né, econômicos do Hugo Souza, o Corinthians vende. Não sei se, né, alguém vai chegar a essa proposta, são 76 milhões de reais por 60%, tá? Esse é o acordo que o Corinthians tem como tem com o Yuri Alberto. Qual é o acordo com o Yuri Alberto? O Corinthians quer 20 milhões de euros pelos 45% que o Corinthians tem do Yuri Alberto. E aí o restante que se vire, né? No caso do Yuri Alberto, o Zenit tem 50%, e no caso do Hugo Souza, o Flamengo tem uns outros 40%, tá certo? Então o Corinthians, o mínimo, né? Vamos trabalhar com o mínimo, porque o Corinthians queria 22 no Yuri, mas por 20 leva, 20 de euros só da parte do Corinthians. E no caso do Hugo Souza, 13 milhões de euros leva também, tá? O Hugo Souza tem proposta? Tem. Informação que eu apurei é que o Hugo Souza tem uma proposta em mãos, né? Essa proposta é mantida em sigilo, o Corinthians já foi avisado disso. Eu até tenho trazido para vocês aí, já faz semanas, né, até mais de um mês, que os clubes que fizeram proposta para o Hugo Souza, né, estão mantendo essa proposta, estão, enfim, ainda com essa proposta aí o Hugo está com essa proposta ainda nas mãos, tá? Então a gente, né, tem que tomar cuidado, porque é um jogador que pode ir para a Copa do Mundo e um jogador que tem mercado, e o Corinthians pode perder realmente, né, na próxima janela, tá? Então vamos aguardar. Essa é a situação do goleiro Hugo Souza, tá? Ele pode realmente ser vendido, ele tem proposta da Europa, o Milan já fez proposta para ele, né? O Fenerbahçe já fez proposta para o Hugo, a gente não sabe qual é o clube agora que está sustentando essa proposta, mas ele está com vontade de sair. Mas a promessa é 13 milhões de euros pela parte do Corinthians. Será que alguém chega a esse valor? Comenta aqui embaixo e deixe seu like. Agora vamos lá, vamos falar, né, de Mateuzinho, né, jogador que também tem sondagens do futebol europeu. Outro dia eu trouxe até um blend falando aí de risco de desmanche, porque ó, Hugo Souza tem proposta, Mateuzinho, proposta barra sondagem, Hugo Souza, Mateuzinho, Breno Bidon, André, o Yuri Alberto, o Memphis pode sair, enfim, é muita gente, né? Então tem que tem que tomar cuidado para não correr um risco de um desmanche também. No caso do Mateuzinho, o Zenit acena com uma proposta de 7 milhões de euros para contratar o jogador, tá? É bom lembrar que, no caso do Mateuzinho, o Corinthians também não tem, né, 100% do salário do jogador. O Corinthians tem 60%, né, por cento dos direitos econômicos do atleta, tá? Os outros 40% são do Flamengo, né? E por isso o Zenit, que está interessado, vai ter que negociar aí com os dois clubes, né? Enfim, então a gente sabe que é um valor, né, que o Corinthians não aceita. 7 milhões de euros, o Corinthians não vende o Mateuzinho, até porque dos 7 milhões de euros o Corinthians só fica com 60%. Mas me passaram uma informação que o valor de venda do Mateuzinho, o Corinthians aceita vender por 15 milhões de euros. O Corinthians ficando com 60%, né, ficaria aí com 9 milhões de euros. Vou repetir, informação exclusiva. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Vou repetir, o Corinthians aceita vender o Mateuzinho por 15 milhões de euros. Como tem 60%, nós estamos falando aí de 9 milhões de euros. 9 milhões de euros em reais é uma boa grana, né? Enfim, então não dá também para, né, o Corinthians desperdiçar esse valor. Por 7 milhões de euros pelo valor total, esquece, não vai ter conversa, tá bom?
aí o valor total do Zenit vai ter que ser de 15 milhões de euros, ou então o Corinthians, né, recebendo aí a sua parte, né, na negociação, 9 milhões de euros, o Corinthians aceitaria e aí o Flamengo faz o que quiser em relação à parte dele, tá bom? Então queria passar essa informação para você, essa informação exclusiva, 15 milhões de euros é o valor de venda do Mateuzinho hoje no Corinthians, tá certo? Não esquece, hein? Ó, deixa o like aqui, é muito importante, não esquece o like, não esquece o hype esse vídeo aí pra gente aí, que vai me ajudar muito, e não esquece que assim que a bola parar de rolar, 18 horas, 18h10, 18h15 no máximo, porque o jogo hoje não tem mais 90 minutos, né, tem 100 minutos, então ó, parou de rolar, tá, hoje eu já entro direto ao vivo, né, porque a ideia é que a live comece no máximo, né, 18h10 e acabe 19h10, 1 hora de pós-jogo, depois eu corro para a igreja, tá bom? Então, já vem assim que a bola parar de rolar, que tem aquela análise que você, né, gosta muito, aquela análise perfeita, tática, com muita informação, por isso que o nosso pós-jogo é uma das maiores audiências no YouTube em relação ao Corinthians, tá? Deixa o hypezão, deixa